Olá, vamos a mais uma aula aqui da minha classe? Ótimo, é a minha classe, é a sua classe, onde nós aprendemos um pouco mais a palavra de Deus. E agora estamos na revista da Escola Bíblica, da CPAD, a Supremacia das Escrituras. Estamos falando sobre isso. E a lição 11 fala sobre o modelo pentecostal de hoje, onde a verdade prática é a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Nessa lição, eu não vou percorrê-la toda, vou deixar aí o seu professor na escola bíblica, domingo de manhã, fazê-lo. Mas Deus já colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês a respeito do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nós quando nascemos, nós nascemos como criaturas de Deus, né? Com o sopro do Espírito em nossas vidas. Já temos o Espírito em nossas vidas. Mas como ele vem se manifestar? Ele vai se manifestar, né, de forma sobrenatural quando nós entregamos a nossa vida ao Pai através do Filho. E quando nós fazemos isto, é como bater na porta, e a Bíblia diz que quando batemos, ele entra, né? Quando ele bate, nós abrimos a porta e ele entra. Nesse momento, quando ele entra, ele faz uma total transformação, é o segundo nascimento. Temos que entender que o nascimento natural acontece uma só vez. O nascimento espiritual, que é o segundo nascimento, acontece uma só vez. Tá? As consequências desses nascimentos é que vão, né, se prolongar pelo resto da vida. As consequências, o que eu entendo das manifestações do Espírito são como consequências desse nascimento. Né? Então, claro que existem pessoas que têm alguns dons e são de seitas, são de outras linhas, né, esotéricas, mas elas usam aquele dom natural ou então aquele dom do primeiro nascimento, aquele talento do primeiro nascimento, ou então elas abriram a porta, né, bateram na porta delas, que não, alguma outra criatura que não foi Deus, e elas abriram a porta da sua vida, do seu coração, do seu corpo, e deixaram, então, esse ser, né, que não é Deus, para fazer um nascimento, porque também existe, né, nas seitas, nesse esoterismo, sempre existe um tipo de batismo, um tipo de renascimento também. Eles também costumam fazer esse tipo de coisa. Então, através desse batismo na seita, eles permitem que essa porta abra e essas criaturas venham. E daí eles também têm algumas manifestações, efeitos desse batismo, né, pelo resto das suas vidas, porque permitiram que isso entrasse. Então, o importante é a gente entender que as manifestações que hoje eu tenho, né, do Espírito é porque eu tenho o Espírito do Santo. O Espírito, quem eu deixei entrar dentro de mim? O Santo. Né? O Eterno. Então, o Espírito dele que está em mim, que se manifesta em mim e que pode obrar em mim. Isso é importante entender. Né? Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Apenas nós temos que deixar o Espírito de Deus agir em nós, assim como a lição nos explica através de inúmeros exemplos
através dos exemplos do Antigo Testamento, dos exemplos do Novo Testamento, de Lucas, de Atos, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de muitas pessoas aqui. A lição está recheada de exemplos maravilhosos, de manifestações desse Espírito do Santo, né? Glória a Deus. Então, assim, nós temos apenas que entender que isto é possível em nós. Nós temos que entender que Deus pode agir, assim como agiu na vida de outros, pode agir na nossa vida também, né? Da mesma forma e até com mais intensidade. Até dependendo da forma como a gente deixa que esse Espírito nos encha, né? Então é importante, você quer ter uma experiência com o Espírito maior, apenas você se dedique mais a Ele, né? Uma coisa muito importante que eu tenho percebido no Espírito é que, como diz a própria palavra, né? Os louvores, eles o entronizam a presença de Deus, do seu Espírito. Os louvores chamam a presença de Deus. Os louvores é como você ligar um rádio e trabalhar aquela sintonia. Você fica ali, sabe? Quando você não consegue, você gira para um lado, você gira para o outro, aquele botão, até você conseguir sintonizar direitinho, né? Daí quando você sintoniza direitinho, daí você descansa de tentar sintonizar e você desfruta daquela mensagem que vem no rádio. É o que acontece conosco. Muitas vezes nós estamos tão preocupadas o tempo todo em manter a sintonia e vai para cá e vai para lá e a gente não consegue, que a gente não está ligada na mensagem de Deus. Então, primeiro, sintoniza. Como a gente sintoniza? Louvores, leitura da palavra, leia salmos, peça para Deus uma palavra, você fica lendo, fica meditando. O louvor é extraordinariamente importante nessa sintonia. Por isso que a palavra de Deus diz que os louvores entronizam a Deus. Comece com um louvor. Pega aquela sua música preferida, aquela música que você foi da igreja e que te trouxe uma experiência sobrenatural. Usa aquela música para fazer essa sintonia, porque se ela deu resultado para você lá na igreja, naquele momento que tu estava ali naquela presença de Deus e você recebeu o Espírito Santo e você recebeu um talento novo, você recebeu uma visão, então é porque esse louvor te sintoniza, como é que se diz assim, esse é a tua sintonia. É a tua sintonia, cada um tem a sintonia certa, né, para se ligar com Deus. Então, faça isso, você vai ver. Ou então, você tem uma outra forma, por exemplo, fazer uma caminhada na praia e ver a natureza, ou ir para o monte e olhar a manifestação, porque os céus proclamam a glória de Deus. Então, quantas vezes você está no meio da natureza, você olha para o céu e você fica extasiado. Então, usa essa sintonia para se ligar ao Senhor. Daí sim, a partir desse momento, você mantenha isso, aprenda a manter essa sintonia por mais tempo do que 5 minutos, do que o tempo da música, entendeu? Mais tempo do que o tempo da música. Você está naquela sintonia, segundo passo, aprenda a manter, né? Como é que você vai aprender a manter? Como é que funciona para mim? Isso é muito pessoal. Tá? Muito pessoal. Primeiro sintoniza. Como manter? Começar a orar. Daí é a hora de você falar com Deus. Começar a penetrar
entrar nessa sintonia. Você, através da tua palavra, através da tua profecia, da tua boca, você começa a se aprofundar. É como se você estivesse com uma broca ali entrando nas profundezas de Deus, naquela mina, até achar o ouro, entendeu? Até achar aquilo que você precisa pegar, a riqueza que você precisa pegar. Então você vai, você insiste, você persevera, você clama, você pede a ajuda do Espírito, você pede a ajuda dos anjos que são ministradores de Deus na tua vida, você clama, você fala com Deus e você penetra ali, eventualmente você dá uma parada e você tenta ver se o Senhor está falando contigo, porque muitas vezes também a gente fica ali penetrando nas profundezas de Deus e buscando ali a presença de Deus, mas nós falamos em excesso muitas vezes e não deixamos Deus falar conosco. Porque no final o grande momento é quando eu falo com Deus e Ele fala comigo, ou quando eu entro na dimensão do reino e Ele entra através da palavra, através das manifestações sobrenaturais, através da profecia, através das línguas. Então daí é o momento que você tem que deixar ele se manifestar. Através de um movimento, porque também a palavra de Deus diz que o movimento também é uma manifestação de Deus na nossa vida. O movimento, quer um movimento que Deus faça você fazer, movimento de mãos, ou levantar as mãos, né? Ou então se dobrar, se prostrar, ou então rodopiar, ou então Deus pode colocar você para abraçar uma pessoa, para colocar sua mão sobre a cabeça de alguém, colocar sobre o ombro e começar a profetizar, ou então a declarar palavras sobre coisas sobrenaturais, tipo parar de chover, parar de coisas que tem a relação com a natureza. A palavra de Deus diz que nesse momento uma palavra que não venha de você, mas que de Deus entra em você e você expele pela boca, você pode até mover montes. Sim, até mover montes, diz a palavra do Senhor. Glória ao Pai, glórias ao Pai, glórias ao Filho. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para você dessa lição. E quando nós temos aqui no título da revista A Supremacia das Escrituras, é porque nós não temos somente em Lucas e não temos somente em Atos a manifestação desse Espírito, porque essas manifestações já aconteciam desde Adão. Adão, ele tinha uma comunhão com Deus toda a viração do dia. Nós temos ali com Moisés subia aquele monte e o rosto dele manifestava através da luz, né? Ali iluminando o seu rosto. Ali, porque ele tinha as manifestações do Espírito do Santo na sua vida. O que eu quero dizer para você é que o Espírito, para mim, o Espírito do Santo, ele não está à parte do Santo, do Eterno, do Pai. Né? Ele faz parte, o Pai e o Filho, eles são um, eles estão ali, e o Espírito, né, deles, ele se manifesta em nós. Então, quando a gente tem alguma manifestação do Espírito, não é somente o Espírito, eu quero chegar nesse ponto também, mas é uma manifestação do
Pai e do Filho em nós, é o Espírito do Pai e do Filho em nós. Então nunca podemos dissociar o Espírito do Pai e do Filho, porque nós entramos o que? É uma dimensão do reino. Toda vez que o Espírito se manifesta, é porque nós conseguimos penetrar a dimensão do reino. Alguém poderia dizer, é outra dimensão, né? Que no mundo há várias dimensões. Sim, há a dimensão natural e a dimensão do reino, porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus e ele começa a colocar um monte de parábolas, e ele diz que nós vivemos no reino da terra, mas que também vivemos no reino de Deus. Então, você tenha certeza que cada um de nós vive pelo menos em duas dimensões, que são dimensões faladas, explicadas pela Bíblia, né? Então, assim, e se você for mais além, você vai ver Paulo falando que subiu até o terceiro céu, e foi. Então, eu creio que nós temos aí outras dimensões que não nos é hoje, né, acessadas, né? Mas eu creio que nós todos estamos nos preparando para que na nossa eternidade a gente possa acessar essa dimensão, se assentar na mesa com o Pai e conhecer todo o céu que Ele está preparando para nós e toda a nova terra que Ele está preparando para nós. É muito lindo, gente, é muito lindo. Então eu deixo essa mensagem para você, te incentivando a estar na igreja, na escola bíblica e desfrutando daí sim de cada texto que for falado lá. Você vai entender, você fecha teus olhos, entra nessa dimensão enquanto o professor estiver falando, a professora estiver falando, e tenha e coloca dentro de ti todas essas experiências que os outros homens e mulheres de Deus tiveram, crendo que você também pode ter, porque se for a vontade do Senhor, Deus vai te usar. Se for a vontade do Senhor, Deus vai te usar para ganhar. Daí sim, né? Uma das funções de todo esse enchimento que você está tendo é para levar as boas novas. E não só as boas novas, é levar a dimensão do reino para que outras pessoas possam também se encher de Deus, como você está cheio, através de uma ministração cheia de Deus, através da tua vida. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desta mensagem, eu peço para você, deixe o seu like, compartilha com as pessoas que você ama, tá? Para que elas também possam ter mais gosto, mais desejo, mais sede de buscar o Espírito na vida delas, se encher desse reino de Deus que é tão transformador, tão maravilhoso e que, em última análise, é a própria vida, né? Que é a comunhão com o Pai, é a própria vida. É isso que nós queremos, é isso que Ele quer de nós. Compartilha então, né? E se inscreve no canal, porque assim você vai receber todas as coisas que eu envio, que não são somente espirituais. Eu estou tentando falar sobre também a alimentação, estou tentando falar sobre as coisas que acontecem nesse mundo, para que nós, principalmente aqui, eu faço mensagens mais voltadas para mulheres, né? Então, para que nós mulheres ficamos sempre bem ligadinhas, né? Em tudo que está acontecendo, o melhor para nossa família, sabendo um pouquinho do que está acontecendo no mundo e podendo ter aí, então, o nosso corpo, a nossa família e a nossa vida totalmente preparada e voltada ao Senhor. Que Deus abençoe. A paz.